Os produtores rurais estão em um cenário complicado. A inadimplência no campo disparou nos últimos anos, os custos estão altos, clima instável e os desafios com o seguro agrícola só aumentam. É isso que explica aí, Frederico, essa inadimplência ter disparado? Com certeza. O principal motivo, né, Joyce, sem dúvida nenhuma, é a compressão das margens associadas à questão do aumento exponencial dos juros e a diminuição do crédito. Então, a gente tem um tripé aí maligno, né? Então, você tem pouca renda, alto custo financeiro e restrição de crédito. Muita gente, infelizmente, não tinha um colchão de reservas suficientes para cumprir os seus compromissos, ou porque estavam investindo, ou outros porque estavam reinvestindo, e outros porque entraram num momento onde a situação começou a degringolar sobre os efeitos, né, das novas medidas do governo federal, aí, do governo do PT. Pode-se dizer que o grande vilão aí são os juros altos? Não só. Você tem os juros altos, mais a restrição de crédito, mais a diminuição da rentabilidade das atividades, né? Então, hoje você não tem as margens que você tinha, nós já falamos aqui em alguns outros programas, você não tem mais aquelas margens que você tinha em 2021, 2022, início de 2023, não existe mais aquilo ali. E em vários setores, né? O que está acontecendo agora, né, Joyce, tem uma combinação de fatores. Esses três que nós citamos, nós estamos falando aqui de juros, compressão de margem e falta de crédito. Além disso, você tem um alinhamento de segmentos que estão com margens comprimidas ou negativas ou ruins. Então, milho está ruim, soja está ruim, o café não está mais aquela maravilha que estava, apesar de ainda estar razoável, a cana-de-açúcar já não está mais boa, a laranja está péssima, né? Que a gente fala de 2 anos atrás, a laranja R$100 a caixa, hoje está 30. Então, você tem uma série de atividades agrícolas alinhadas no sentido de compressão de margens. Então, o produtor ele costuma fazer uma combinação, assim como você quando vai no banco e pergunta como você pode investir o seu dinheiro, o produtor às vezes fala, eu vou aqui um pouco para a pecuária, eu vou aqui um pouco para o leite, um pouco para aves, um pouco para cereais. Nos cereais eu me divido entre soja, milho e mais alguma outra coisa. Mas hoje você tem praticamente todas as atividades com margens comprimidas. Se o Brasil tivesse políticas públicas voltadas para o campo, a gente poderia aí prever ter juros mais baixos, ter um crédito mais barato para o produtor, porque o clima instável é algo que não dá para prever e já atinge aí a saúde financeira do produtor, né? Exatamente. O clima é um fator que você não tem controle nenhum e você tem realidades regionais, né? Então você pode até atuar numa determinada região, como nós vimos aí na safra 22-23, na 23-24, onde a gente teve aí uma situação de seca bastante pronunciada, porém muito concentrada, às vezes, numa determinada região, num ponto específico, mas no outro não. Então, às vezes, a pessoa tinha 2 propriedades numa mesma região e uma propriedade transcorreu tudo bem e na outra não. Então, aquela propriedade que transcorreu tudo bem acabou pagando o prejuízo da outra, né? Então, nós temos todas essas situações, Joyce, que esse governo que está aí, ele não tem o menor interesse em dar a mão ao produtor ou que ele se desenvolva. Porque esse governo é um governo que ele aposta na pobreza, na miséria, ele aposta na dependência da população do Estado, ou seja, não é um governo que quer a libertação e muito menos que a população se enriqueça, ou não vou nem dizer enriqueça, que a população se liberte financeiramente a fim de que dependa menos do Estado. Não, eles querem o contrário, eles querem extrema dependência do Estado e assim criar um mecanismo de controle sobre as pessoas e todo o segmento da economia nacional.